Quero compartilhar com você o tema, a importância das referências familiares para o relacionamento. Qual que é a importância de uma referência familiar para o relacionamento? Não é você que vai ter um namoro, que vai ter um noivado, que vai ter um casamento. Qual que é a importância? Antes eu quero que você abra comigo a Bíblia no Salmo número 68. Salmo 68. O pessoal que está nos assistindo aí pela internet pode compartilhar também a transmissão para que mais pessoas possam ter acesso a essa mensagem. Salmo 68, verso 6. Nós vamos ler apenas a primeira parte do versículo, a parte A do versículo, que diz assim: Deus faz com que o solitário viva em família. Deus faz com que o solitário viva em família. Eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou ter que apresentar para você aqui os dados. E se você não prestar atenção, você pode achar que a pregação está cansativa, mas na verdade, se você entender o que eu vou te falar, se você prestar bastante atenção no que eu vou te falar, você pode se livrar de ter um casamento talvez como os seus pais teve, ou como algum vizinho ou algum familiar seu teve, ou pode ter um casamento muito melhor do que os seus pais tiveram. Então preste bastante atenção. Primeira coisa que nós precisamos deixar claro é que o casamento, ele é um projeto de Deus. Foi Deus quem projetou o casamento. Ao concluir a criação, Deus disse que o que ele havia feito era bom. Você imagina, Deus criou tudo, todas as coisas. Quando ele concluiu, ele disse assim: é bom. Quando Deus criou tudo, afinal de cada criação, ele fala: viu Deus que era bom. Mas quando Deus, ele cria o homem, ele viu algo na criação do homem que não era bom. Deus criou tudo e disse que era bom. Cria o homem e viu algo que não era bom. Ele disse: não é bom que o homem viva sozinho. Não é bom que o homem esteja sozinho. Então, aos olhos de Deus, a solidão é algo que não é bom, algo ruim aos olhos do Senhor. Então Deus criou Eva, uma companheira, para completar Adão. E depois de criar Eva, de entregar Eva para Adão, Deus disse assim: é muito bom. Tenta entender que coisa impressionante que está aqui. Primeiro Deus cria a terra, cria tudo que está na terra, as aves, os mares, a vegetação, os animais, cria tudo. Quando ele termina de criar tudo, ele diz assim: é bom. Aí Deus cria o homem, vê o homem sozinho, ele diz: não é bom. Aí Deus cria a mulher, une os dois, ele diz assim: é muito bom. Olha que coisa impressionante. Deus não disse que a união entre homem e mulher era apenas boa, mas disse que era muito boa. Quando Deus cria Eva, ele criou Eva para resolver um problema que ele havia encontrado, a solidão do homem. Ele disse que não era bom. E ele conclui a sua criação no ápice, dizendo assim: agora sim, tudo que eu fiz é muito bom. Tudo que eu fiz é bom demais. Então nós podemos perceber que essa união entre Adão e Eva era, na verdade, Deus celebrando o primeiro casamento, lá no Éden. A primeira instituição que existe foi a família, que Deus celebrou lá no Éden, o casamento entre Adão e Eva. E quando ele celebra esse casamento, ele diz que esse casamento era bom demais. Então, diferente de tudo que as pessoas dizem sobre casamento, os seus conflitos, os dias difíceis, as intempéries da vida a dois, Deus, ao contrário de tudo que as pessoas dizem, Deus diz que o casamento é algo muito bom. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que, ao contrário do que muita gente diz sobre o casamento, Deus diz o contrário. Deus diz que casamento é uma coisa boa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer em sua carta à igreja de Corinto, diz assim: olha, ao solteiro, se ele consegue se controlar, que ele fique solteiro. Mas agora, se ele não consegue se controlar, se ele sente forte atração pelo sexo oposto, case. Aí Paulo diz: melhor é casar do que ficar se abrasando ou queimando de desejos. Então, para o apóstolo Paulo, a melhor coisa para o homem era casar. Ele permaneceu solteiro por causa da vocação.
por causa do chamado, porque ele conseguia controlar os seus impulsos, os seus desejos, as suas vontades. Mas ele disse para o solteiro: olha, melhor é que você case. Se você não consegue se controlar, case. Então, enfim, nós podemos concluir que o casamento é um plano de Deus, que é a vontade de Deus que homem e mulher se encontrem, se casem, formem uma família e continuem a sua jornada de glorificá-lo, só que agora em dois, a dois, e não sozinho. É plano de Deus que em algum momento da sua vida você encontre alguém que acabe com a solidão, que vocês dois se unam, que vocês se casem e que vocês continuem juntos a jornada de vocês para glorificar a Deus e para formar uma família que seja referência para essa geração em que nós estamos vivendo. Só que nós precisamos ficar alerta, porque nós temos um inimigo, e esse inimigo ele luta contra a vontade de Deus. Não bastasse a sua carne, o apóstolo Paulo vai dizer que a carne milita contra o Espírito. A carne, ela quer o que é o oposto à vontade de Deus. Não bastasse a nossa carne, nós temos um inimigo, que ele não quer que o homem cumpra a vontade de Deus. E recentemente surgiu uma matéria, uma estatística, dados importantíssimos, que nos mostra uma estratégia sutil do diabo para desviar as pessoas de cumprirem a vontade de Deus. Recentemente eu li no site do UOL que os jovens estão se casando cada vez mais tarde. A matéria dizia assim, no Brasil, a idade média para o matrimônio subiu nas últimas décadas, tanto para os homens quanto para as mulheres. Um relatório de uma empresa americana prevê que grande parte dos integrantes da chamada geração Y, ou geração do milênio, nascida entre 1980 e 2000, chegará solteiro aos 40 anos. Isso é algo que está acontecendo nos Estados Unidos hoje. A maioria das pessoas deste tempo, que nasceram na década de 80 até 2000, estão chegando aos 40 anos solteiras. Ainda não se casaram. Nós estamos falando de pessoas que já têm cerca de 36 anos. Faz o cálculo. 80 para 2016. Quantos anos? Essas pessoas já estão aos 36 anos e ainda estão solteiras. A notícia continua. Uma outra pesquisa aponta que provavelmente 25% dos jovens americanos não irão se casar nunca. Nunca. 25% deles. Olha uma estratégia maligna por trás disso, fazendo com que os jovens se afastem da vontade de Deus, fazendo com que os jovens não cumpram a vontade de Deus. Olha só que interessante, a idade média para casamento no Brasil na década de 70, até o ano 2000, era para as mulheres de 23 anos, as mulheres casavam até os 23 anos, no ano 70 até o ano 2000, e os homens se casavam até os 27 anos. Então a maioria da população brasileira, do ano 70 até o ano 2000, as mulheres estavam casadas aos 23 anos e os homens aos 27 anos. Olha como a coisa mudou. Isso mudou. Do ano 2000 em diante, as mulheres passaram a se casar a partir dos 30 anos. A partir dos 30. E os homens a partir dos 33. Isso são dados levantados pelo IBGE em 2014. As pessoas estão se casando cada vez mais tarde. Isso aqui é uma estatística que é feita por maioria. Pega-se a maioria. Quando a maioria está se casando, a partir de que idade? Aí define, olha, a estatística diz que a maioria das pessoas estão se casando a partir dessa idade. Então uma coisa, a mulher se casada com 23 anos, agora ela está se casando a partir dos 30. E o homem a partir dos 33, uma diferença muito grande. Quais são as principais causas desse fenômeno que tem acontecido? Eu comecei a pesquisar, porque quando uma matéria como essa ela vem à tona, ela diz assim: as pessoas estão se casando cada vez mais tarde, é a minha área. Eu quero entender o motivo. E aí eu comecei a pesquisar as possíveis causas, os principais motivos que tem feito jovens como você desacreditar do casamento.
desistir do casamento, ou pensar em prorrogar ele, em protelar ele, deixar ele cada vez mais adiante. Eu encontrei aqui algumas causas. A primeira causa, o mau exemplo da geração passada. É a primeira causa. A geração passada deu muito mau exemplo no que diz respeito a relacionamento sério, namoro, noivado e casamento. A segunda causa, a busca pela realização pessoal. As pessoas, elas estão colocando a realização pessoal delas cada vez mais à frente do cumprimento do propósito da vontade de Deus. As pessoas estão achando que se elas forem realizadas nessa terra, vai bastar. Afinal, se eu for uma pessoa realizada, se eu tiver uma boa profissão, se eu tiver um bom curso acadêmico, eu estou realizado. Mas a gente se esquece que essa terra ela é um curto espaço de tempo dentro daquilo que a gente vai viver. A vida verdadeira ela acontece depois que isso aqui passa. Por isso que a Bíblia diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter o curso que você sempre quis, você alcançar tudo que você alcançou e você não ser nada daquilo que Deus sempre disse que você fez? O que adianta? Isso não te dá um nó na garganta, não? Isso não te faz pensar que talvez você está correndo atrás do vento, procurando coisas que são vaidades, que não vão fazer nenhuma diferença na sua vida, enquanto Deus tem um propósito, uma vontade na sua vida? Mas a realização pessoal das pessoas está muitas vezes acima da vontade de Deus para a vida delas. Número 3, as pessoas possuem medo de perder a liberdade. Há um filósofo contemporâneo, Zygmunt, o nome do cara. O cara é fantástico. O cara disse que essa geração que nós vivemos, ela quer ter os privilégios de um relacionamento, mas não quer ter o compromisso do relacionamento. Ela deseja ter os privilégios, quer beijar na boca, quer namorar, quer sair, quer passear, quer dar um rolê acompanhado, mas quando fala assim, agora você tem que se comprometer, pula fora, porque tem medo de perder a liberdade. Então, medo de perder a liberdade, essa falsa liberdade, tem feito as pessoas protelar o casamento cada vez mais tarde. Número 4, facilidade de acesso ao prazer e à satisfação sem compromisso. Antigamente, para um jovem ter uma vida sexual ativa, tinha que casar. Hoje, só dar um rolê na rua, pegar o WhatsApp ali, dar uns toques, fazer uns contatos, né, assim, faz um contato com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, dá uma volta, daí a pouco o cara pode levar uma moça para casa. A moça hoje, até isso acontece, a moça pode levar um cara para casa. Isso é um absurdo na época, gente. A moça levar um cara para casa. Mas hoje a coisa é muito fácil, muito banal. Então a pessoa pensa assim: por que eu vou me casar se eu tenho acesso a todos os prazeres do casamento fora dele? Sem ter que assumir esse compromisso. Número 5, falta de preparo financeiro. A galera não tem condições financeiras de se casar, ou espera ter uma alta condição financeira para se casar. O cara quer ter um carro próprio, a casa própria para poder se casar. Gente, quando eu me casei, vou contar um testemunho para vocês. Quando eu me casei, eu tinha um fogão, a cama, mais nada. Era o que eu tinha. O fogão e a cama, tudo que a gente conseguimos eu e o Michele juntos. Nós conseguimos tudo juntos. Quando eu e ela decidimos nos casar, vamos nos casar, vamos. O que você tem, Júlio? Tem o fogão e a cama. Então vamos correr atrás para a gente ter o resto das coisas. Aí nós corremos atrás para ter tudo para comprar uma casa para a gente se casar. Mas no início, a gente não tem nada. E aí dois lutam juntos para poder ter condições de se casarem. Mas as pessoas querem ter muito para poder se casarem. Por último, a busca pelo par perfeito. Você acredita que as pessoas idealizam isso? As pessoas ainda idealizam encontrar a pessoa perfeita? Cara, é o tipo daquela brincadeira do Facebook que a pessoa coloca assim, a frase começa assim: gente, você pode não acreditar, mas isso é verdade. Se você compartilhar isso em 15 comentários, pensando na pessoa que você gosta, que você ama, ela vai aparecer para você. Aí uma menina comentou isso na página, mas esse pessoal tudo retado, vou comentar isso lá. Eu não tenho papas na língua e nem nos dedos, né? Aí eu falei para assim: filho, quando você crescer, você vai descobrir que isso funciona tanto quanto o Papai Noel existe. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não fique decepcionado. Crescer dói. Crescer vai você descobrir que algumas coisas que você acreditava não eram verdade. A menina acredita que se ela compartilhar 15 vezes uma coisa no comentário, pensando na pessoa que ela ama, ela vai chamar ela no WhatsApp depois. Você pensa assim, não fica triste comigo não.
Estou aqui esfacelando os seus sonhos, esfacelando aquilo que você acredita, mas não fica triste comigo não. Isso não funciona. Dentre essas 6 causas, dentre os 6 motivos que tem feito os jovens se casarem cada vez mais tarde, eu quero destacar o mau exemplo da geração passada. O mau exemplo da geração passada. Nunca na história da humanidade uma geração produziu tanto divórcio quanto a anterior. Nunca. Quem aqui conhece pelo menos 3 pessoas separadas, divorciadas? Pensa aí, levanta a mão. Cara, nenhuma geração produziu tanto divórcio quanto a geração anterior à nossa. O desejo de casar e ter uma família é um desejo compartilhado pela maioria das pessoas. Eu me lembro de ter pregado numa cidade chamada São João da Boa Vista, e eu fui lá várias vezes, por isso que eu cito essa cidade várias vezes, citei semana passada, estou citando agora de novo, e eu preguei sobre como encontrar uma pessoa de Deus para vir da gente, como encontrar essa pessoa. E eu falei na minha pregação que a maioria das pessoas desejam encontrar uma pessoa para se casar, alguém que ame, que respeite, que honre, que cuide, que leve para a vida toda. Eu falei isso na minha pregação. E no outro dia eu estava assistindo o programa da Fátima Bernardes, um encontro. E quando eu cheguei para assistir o encontro, havia uma pesquisa, estava acontecendo um carnaval. Eu estava pregando no congresso do carnaval e voltei para casa e estava assistindo uma reportagem pós-carnaval, no dia anterior que eu cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, a pesquisa era a seguinte: no carnaval, você viveu muitas paixões, mas você gostaria de viver de paixões ou você gostaria de encontrar o grande amor? Era a pesquisa que estava lá. Você teve muitas paixões no carnaval? Sim. Mas o que você quer para a sua vida? Viver de paixões ou encontrar um grande amor? 96% das pessoas responderam que gostariam de encontrar um grande amor. E aí o Laí, aquele cara inteligente, que torce para o melhor time de Minas, ele chegou para entrevistar um rapaz. E ele virou para o rapaz e falou assim: e aí, cara, no carnaval, como é que foi? Você teve várias paixões? Como foi? O cara falou assim: eu fiquei com 33 meninas no carnaval. Eu falei: Jesus Cristo, segura o demônio para o corpo desse cara. Satanás possuiu ele, porque 33 meninas. Mas aí o repórter olhou para ele e falou para ele assim: tá, você experimentou muitas paixões, mas o que você gostaria? Você gostaria de continuar vivendo de paixões? Ou você gostaria de encontrar um grande amor? Aquele cara ficou paralisado com o microfone na frente dele. Ele engoliu seco, o seu. E aí parece que arrancou uma coisa que estava dentro do coração dele e disse assim: eu preferiria que tivesse sido um grande amor. Ele não respondeu a pergunta do repórter, porque o repórter estava perguntando uma coisa sobre uma projeção futura. O que você espera do futuro? Encontrar um grande amor ou continuar vivendo de várias paixões? Ele falou sobre algo passado dele. Ele estava dizendo ali que ele teve um relacionamento e que ele preferiria que aquele relacionamento tivesse dado certo. Mas como não deu certo, agora ele estava vivendo de várias paixões. Ele arrancou algo que estava dentro do coração dele. Sabe quando você sente que a pessoa está falando de uma frustração? E ele falou do passado em vez de falar do futuro. Enfim, as pessoas elas estão assim cada vez mais desacreditadas em relacionamentos, frustradas em relacionamentos. Olha só, o número de divórcios no Brasil cresceu mais de 160% na última década. Cara, você sabe o que é mais de 160%? É coisa com força. É com força. Só para você ter uma ideia, em 1984, que foi a primeira vez que a pesquisa sobre divórcio foi feita no Brasil. Olha quantos divórcios. 30 mil divórcios. 30 mil no Brasil. Em 84. 30 mil divórcios só. Aí, vem 94, 10 anos depois. Quantos divórcios? 94 mil. Então, olha, de 30 mil, cara, 3 vezes mais. 90 mil divórcios. Em 2004. 130 mil divórcios. Em 2014, 341 mil divórcios. Em 2014. Sabe, cara, o que tem acontecido em relação ao casamento e o que a geração passada fez no casamento tem feito o casamento se tornar
aquele negócio que a gente assistia nos filmes na nossa infância, não sei se você teve isso antigo. Casamento é a ilha encantada dos sonhos. Sabe aquele negócio que as crianças elas tinham o ideal de ir para uma ilha encantada, ir para um lugar encantado. Aí sempre vinha aquela questão assim: nossa, a gente pode até ir lá, mas a maioria das pessoas que foram lá não voltaram vivas. Aí criava aquela expectativa no filme que você estava assistindo, né? Então o casamento hoje ele se tornou mais ou menos isso. Muitos querem, muitos desejam. O problema é que a maioria que vai lá não volta viva, não volta para contar a história. Nós temos hoje, olha só, a cada 10 pessoas que se casam, a cada 10, 4 se separam. Se eu te convidasse para você falar assim: Vitor, vamos para um lugar muito legal comigo, cara, nós vamos nos divertir muito, cara, vai ser top demais, vai ser muito legal, vamos comigo. Você fala, vamos, eu te falo, só tem um problema: a cada 10 pessoas que vai lá, 4 morrem. Você iria? Você iria? É isso que está acontecendo em relação ao casamento. O tanto de divórcio, tanto de relacionamento destruído, tanto de pessoa que fez do jeito errado, tem assustado a galera. A galera tem falado: o quê? Eu me casar para ser igual a minha mãe e meu pai? Eu me casar para ser igual ao meu vizinho, para ser igual ao meu tio, minha tia, para ser igual ao meu avô? Jamais! Tem assustado, porque a maioria tem dado errado. A maioria tem feito do jeito errado e tem dado errado. Por isso que as pessoas estão se casando cada vez mais tarde, estão deixando para se casarem cada vez mais velhos. Cada dia mais os relacionamentos sérios têm caído em descrédito. Namoro, noivado e casamento não representam mais o que representavam no passado. Antes eram símbolos do compromisso entre um casal. Hoje são apenas status nas redes sociais que podem ser alterados a qualquer momento. Já viu a frequência como as pessoas que são seus amigos no Facebook mudam o status para um relacionamento sério depois para solteiro? Já viu? Cara, é assustador. É assustador. Eu comecei até a excluir umas pessoas no Facebook quando eu vejo isso. Gente que já começou mais de 3 relacionamentos em um ano. Cada dia que passa é um absurdo isso. É um excluo mesmo. O que eu estou fazendo para a vida dessa pessoa? Eu fico falando sobre relacionamento o tempo todo, que essa pessoa vê essas implicações e não muda de vida. Gente, os relacionamentos hoje estão parecendo um status nas redes sociais. Não tem mais compromisso. Não é levado mais a sério como deveria ser levado a sério. E qual que é o papel da família dentro disso? A família em que você nasceu influenciou diretamente quem você é. Durante a sua infância e parte da sua adolescência, marcas daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você viveu, foram impressas em você. O contexto familiar em que você viveu pode determinar inclusive o seu futuro. As pessoas, muitas vezes os cristãos, eles não gostam dessa frase, mas eu acredito muito nela. Nós somos produtos do meio em que vivemos, até que nos revoltemos quanto ao meio e decidimos ser diferentes. Mas você nasceu e foi influenciado pela sua família, cara. Você fala português porque você viu sua mãe falar português. Se você tivesse nascido na China, você falaria mandarim, sei lá. Você falaria outra língua. Mas você fala o que você fala por causa do que você viu. Você fala que quadrado é quadrado porque te ensinaram isso. Nós somos frutos dos nossos relacionamentos. A família em que você nasceu, ela te influenciou. Você não tem ideia do tanto. Você pode não gostar do que eu vou dizer, mas você é igualzinho ao seu pai, igualzinho ao seu avô. Você tem muito mais coisas em você parecidas com seu pai e com a sua mãe que você gostaria de ter. Sabe quando você vai descobrir isso? Quando você for mãe. Quando você for pai. Aí você vai perceber que você é muito parecido com seu pai e com sua mãe. Agora não, agora vocês estão vivendo fases diferentes. Agora seu pai e sua mãe vão querer cortar seu barato. Mas quando você for querer cortar o barato de outra pessoa, você vai ver, você é igualzinho, cara. Até o jeito que você vai falar com o seu filho pode ser igual que sua mãe falava com você. Até o jeito. Por quê? Porque o nosso meio familiar nos influenciou. Recentemente eu atendi um casal. A moça cresceu dentro de um lar sem referência de pai. O pai abandonou a família, ela nunca conheceu o pai.
A mãe vivia de namoro em namoro, começava a namorar um cara, terminava, começava a namorar outro. E aí os tios pegaram essa moça e levaram para casa para criar. Só que o casamento dos tios era um inferno. Eles viviam juntos, mas o casamento dos dois era um inferno. E ela conheceu um cara que vivia dentro de um casamento, dentro da casa dos pais, que também era um inferno. E ele saiu da casa dos pais porque não aguentava mais ver a mãe dele sendo espancada pelo pai. Então ele saiu muito cedo da casa dos pais, porque ele queria ver a mãe e o irmão ser espancado pelo pai. Olha a realidade de onde esses dois saíram. E aí eles se encontraram, a menina engravidou e não tiveram outra alternativa, se casaram. E agora eles estavam vivendo uma crise dentro do casamento. A menina falou comigo, um dia ele quase me matou. E ele falou comigo, ela quer ir embora de casa. A menina está reproduzindo o que viu a mãe fazer, viver sem o pai. O cara está reproduzindo o que viu o pai fazer, ele quase agrediu a esposa. Cara, a nossa família influencia a nossa vida demais. A família em que você nasceu imprimiu em você marcas que você precisa se livrar delas se elas não forem boas. Você pode reproduzir exatamente aquilo que você viu dentro de casa se você não tomar cuidado. E até mesmo as coisas boas que você viu acontecer dentro de casa podem não ser boas para o seu relacionamento, sabia? Tem menina que se casa e ela tem uma referência do pai como estúpido. O cara é o top, o cara, o meu pai, olha, ele é massa demais. Ela tem essa referência do pai. E ela viu o pai cuidar da mãe, viu o pai fazer um monte de coisa pela mãe. E ela espera que o marido faça isso dentro de casa, mas cada pessoa é uma pessoa. E ela se casa esperando encontrar no marido o pai. Ela nunca vai encontrar. Ela nunca vai encontrar. Cada pessoa possui marcas, cara, que são particulares, individuais, e não são compartilhadas. E às vezes o menino, cara, quer fazer pela esposa o que viu o pai fazer. Cara, sua esposa pode não gostar daquilo que sua mãe gostava. Você já passou por pessoa assim? Você vai se casar com alguém que, tipo assim, pode não gostar daquilo que sua mãe gostava ou que seu pai gostava. O que eu quero dizer é que existem coisas em nós que foram influenciadas pelas pessoas com quem nós convivemos, pelas pessoas com quem nós nos relacionamos. E muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas estão se casando cada vez mais tarde, porque estão com medo de viver o que viram seus pais viver. Eu conversei com um rapaz que disse assim: eu não quero me casar. Eu falei para ele: por que você não quer se casar? Ele disse: eu não quero. Eu falei: não tem que ter um motivo. Ele disse: se casamento for o que eu vi os meus pais viverem, eu não quero me casar. E ele contou a história dele com os pais. Os pais se separaram, a mãe arrumou o marido, o pai arrumou a esposa, o casamento da mãe, o segundo casamento não deu certo. Ele estava dizendo: cara, casamento não é certo. Eu não quero me casar. Você percebe como essas coisas nos influenciam? Como elas nos afetam? Como que aquilo que a gente viu pode nos afetar? Afetou esse casal e afetou também o rapaz. Mas eu tenho aqui alguns conselhos para você, para a gente encerrar. Conselho número 1: não se conforme com este tempo. Ao contrário do que as pessoas dizem, casamento é um projeto de Deus, e Deus disse que é muito bom. Não se conforme com o que as pessoas estão dizendo sobre casamento, elas estão equivocadas. Eu vou te dizer uma coisa, não sei se eu já contei isso, eu acho que eu não tive coragem de contar, mas eu vou contar. Meu pai era vivo quando eu ia para o dia de Michele para casar com ele. Meu pai morreu antes do meu casamento, mas quando eu fui para o dia de Michele para casar, ele era vivo. Só que meu pai era muito louco, pensa que um cara louco, meu pai era louco. E eu fui falar com ele, falei: pai, estou querendo pedir o Michele para se casar comigo. Se você não tem maturidade para ouvir o que eu vou falar, tapa os ouvidos. Meu pai disse para mim assim: vô, mulher é igual leite condensado. Quanto mais você tem, mais você fica enjoado. Você tem que viver pegando as meninas. Você tem que viver experimentando outras meninas. Quanto mais você experimenta de uma mulher, mais você fica enjoado. Eu ouvi meu pai dizer isso. Cara, eu achei um absurdo.
O meu pai, virando para mim, que queria me casar, que encontrei a pessoa que era a pessoa da minha vida, que Deus separou para compartilhar comigo o mesmo propósito. Nós já estávamos juntos há muito tempo. E meu pai vira e fala uma coisa dessa comigo, cara. Eu falei, caraca, que doideira! Pensa como é que a minha cabeça não ficou. Eu quero me casar. A Bíblia fala que a gente tem que se casar. Mas meu pai está dizendo isso. E agora, o que eu vou fazer? Cara, eu quase pensei em desistir. Eu quase pensei que eu estava errado. Mas graças a Deus, a palavra de Deus nos diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E Deus me mostrou que meu pai estava errado. Eu pedi a Michelle para casar comigo. Nós nos casamos. Nós vamos completar 10 anos juntos. Eu não estou enrolado. Eu não estou enrolado. Eu quero viver com ela por essa vida. Até quando Deus quiser. Mas você percebe como isso pode destruir o nosso desejo, nossa projeção? Não se conformem com este tempo, com o que as pessoas dizem sobre casamento. Número 2, a maior realização pessoal que você pode ter é cumprir a vontade de Deus. A maior realização pessoal que o ser humano pode ter é viver a vontade de Deus. O dia que você conseguir ser o que você sempre quis ser, você fracassou. O dia que você conseguir ser o que você sempre quis, você fracassou. Porque a sua vontade, perto daquilo que Deus tem para a sua vida, é uma gota. E a vontade de Deus é você. Cara, aquilo que Deus tem para você é muito maior do que você pensa, do que você idealiza, do que você sonha. Deus tem para você coisas muito grandes. E a maior realização que você pode ter nessa vida é ser o que Deus fez você para ser, é viver a vontade de Deus, é viver no centro do propósito de Deus, cumprir a vontade de Deus é a maior realização que nós podemos ter. Número 3, não dê ouvidos ao que as pessoas deste tempo dizem sobre casamento. É comum o jovem ser desmotivado a casar ou se abrir com alguém em relação à sua vontade de construir uma família. Infelizmente, temos uma geração de pessoas frustradas em relação a casamento. Não porque casamento seja algo ruim, mas porque elas fizeram a coisa certa, do jeito errado. Ei, é possível fazer a coisa certa do jeito errado. Casar é certo, é a vontade de Deus. Sabe por que muito casamento dá errado? Porque o namoro é o tempo de estabelecer uma base. As pessoas não estabelecem a base correta. E o casamento desmorona, porque foi construído sobre uma base vulnerável. Aquilo que a gente planta no namoro, a gente colhe no casamento. As pessoas fazem tudo errado no namoro e querem que o casamento dê certo. A maioria das pessoas que são frustradas, vai lá e confere. A maioria das pessoas que estão enfrentando frustrações na sua vida matrimonial, dentro do seu casamento, elas plantaram coisas ruins dentro e fora do casamento. Elas não souberam administrar o namoro. Não souberam namorar do jeito de Deus. Aceleraram, queimaram etapas, pecaram no namoro, fugiram da vontade de Deus. Agora sabe o que está acontecendo? Elas estão colhendo o salário do pecado. Não existe coisa pior do que sair da vontade de Deus. Não existe. A maioria das pessoas que estão com um casamento em crise ou que se separaram estão colhendo exatamente o que plantaram. Eu plantei certo. Cara, o meu namoro eu fiz ele o máximo possível para eu não errar, para eu não pecar. Quando o pecado tentou entrar no meu namoro, eu cortei os toques físicos, cortei beijo, cortei tudo, para evitar de pecar no namoro e colher as consequências dentro do casamento. Diga comigo assim: santidade no namoro gera fidelidade de Deus no casamento. Cara, quando você é santo no seu namoro, Deus é fiel no seu casamento. Você já imagina que a Bíblia fala assim: se nós não formos fiéis, Deus permanece fiel. A Bíblia está dizendo que Deus é fiel até como infiel, porque Ele não muda por causa da nossa infidelidade. Mas agora você imagina uma coisa: se Deus é fiel como infiel, imagina o que Ele pode fazer pelo fiel. Imagina o que Ele pode fazer por aquela pessoa que vive uma vida de fidelidade, que se guarda, que vive a vontade. Por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, enquanto solteiros, enquanto namorados, para que no casamento nós não venhamos a colher o resultado deles. 4. O erro dos seus pais não pode te assustar,
eles devem ser seus professores. Seus pais erraram, não fique com medo de casar e reproduzir a mesma coisa, não. Aprenda com o erro deles. Não existe um método pedagógico melhor do que observar as pessoas. Aprenda isso na sua vida. Aprende isso. Cara, não existe um método pedagógico melhor do que observar as pessoas. Veja as escolhas delas. Veja as atitudes e observe os resultados. Se a pessoa fez, deu ruim para ela, cara, sai fora. Se a pessoa se machucou, se a pessoa se feriu, está te mostrando o que você não deve fazer. Nós precisamos aprender com o erro dos outros. Se o seu pai errou dentro do relacionamento com a sua mãe, se a sua mãe errou com o seu pai, observe onde eles erraram. Observe as falhas. Descubra aquilo que destruiu o relacionamento deles, para que o mesmo não aconteça com você. O erro dos seus pais tem que ser seus professores. 5. Sua expectativa de ser feliz não pode, em hipótese alguma, estar em uma pessoa. Pessoas são falhas. Você não deve pensar que, o dia que eu encontrar aquela pessoa eu vou ser feliz. Para com isso. Não cria a expectativa de ser feliz apenas ao lado de alguém. Isso é viver uma vida medíocre. A gente tem que ser feliz com a gente mesmo, cara. Eu sou feliz comigo. Eu sou feliz comigo. Isso pode parecer um pensamento narcisista, sei lá. Mas eu me sinto feliz na minha presença. Tem gente que não suporta. Isso é o cúmulo, né? Alguém não suportar ainda mais, mas tem gente que não se suporta. Tem gente que não consegue ficar sozinha um minuto. Tem gente que não consegue ficar sozinho com ela, pensar nela. Gente, não pense que você vai ser feliz quando encontrar alguém. Seja feliz agora. Não deposite sua expectativa em uma pessoa. Pessoas são falhas. Mas se você fizer a coisa certa, do jeito certo, e fizer a escolha certa, é possível que você seja uma pessoa muito feliz na sua vida sentimental. A probabilidade é grande. Número 6. Não se desespere para iniciar um relacionamento, mas também não demore muito. Consegue entender isso? Não fica desesperado, mas também não demora muito não. Bom mesmo é a coisa no tempo certo. Bom mesmo é a coisa na hora certa. A melhor fruta que você vai comer é aquela que você come no momento certo. Nem antes, nem depois. Nem verde, nem madura demais. Nós precisamos fazer a coisa no tempo certo. Olha o que Salomão vai dizer em Provérbios 5,18. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a mulher de sua juventude. Cara, eu segui isso aqui à risca. Me casei cedo, aos 19 anos eu já estava casado. Aos 21 anos eu estava ordenado no ministério pastoral. Ordenado no ministério pastoral. Você consegue entender isso? Casado aos 19 anos, ordenado no ministério pastoral, você me perguntou, você se arrependeu? Faria tudo de novo. Do mesmo jeito que eu fiz. Não me arrependo do que eu fiz. A coisa certa, do jeito certo. Eu estou terminando já. Não procure alguém para namorar. Procure alguém para casar. Não fica procurando um namoro, não. Procure alguém para se casar. Deixe Deus curar seu coração dos traumas, daquilo que você viu na vida dos seus pais, dos seus parentes, dos seus vizinhos. Você viu coisa ruim dentro de casa? Deixa Deus te curar. Deixa Deus sarar suas feridas. Deixa Deus mudar aquilo que você viu. Número 9. Ore por seu futuro cônjuge e por seu casamento. Você ora para a pessoa com quem você vai se casar? Talvez você nem conheça ela. Você já ora por ela? Vou contar uma história que eu acho que eu posso usar o nome das pessoas, porque isso é um testemunho real. E essa pessoa já comentou isso várias vezes. Rominho e a Cristiane são pastores da comunidade mais vezes. Rominho e Cristiane Teles. O Rominho estava no mundão. E a Cristiane sempre foi cristã. Um dia de madrugada, a Cris virou para a mãe dela, a mãe estava no quarto, bateu na porta do quarto da mãe, chamou a mãe desesperada, porque Deus estava mandando ela orar pelo marido dela. E Deus falou para ela: o seu marido, a pessoa com quem você vai se casar, está num lugar ruim. Eu quero que você ore por ele agora. E ela estava orando, começou a orar para uma pessoa que ela nem conhecia, mas começou a orar: Deus, em nome de Jesus, onde ele estiver, que o Senhor possa guardá-lo, protegê-lo, tire ele desse lugar, arranque ele desse lugar. E
Deus foi falando com ela, ora, e ela foi orando, e era um sábado. No domingo, o homem aparece na igreja, contando a seguinte história: estava dando uma boate muito louco, estava acontecendo umas coisas lá dentro, e de repente Deus mandou sair lá de dentro. Olha só que doideira, velho. Estava dentro de uma boate, muito doida, estava acontecendo umas coisas estranhas lá dentro, de repente eu ouvi uma voz, Deus mandou ele sair lá de dentro. No outro dia o cara aparece, e os dois estão casados. Cara, a nossa oração tem poder. A nossa oração tem poder demais. Você não tem ideia do quanto a sua oração tem poder. A Michelle me conheceu antes de eu me converter. Eu nem sabia quem era a Michelle, mas ela sabia quem era eu, porque eu ficava drogado naquele banco mercantil. Ficava eu e uma galera bebendo, tocando, era muito louco. E a Michelle passava por aquele lugar para ir para a igreja. E um dia Deus falou para ela assim: ora por esse cara, pergunta a ela isso, chama ela e pergunta a ela sobre isso. Deus falou para ela assim: ora por esse cara aí. E ela começou a orar por mim para eu me converter. Sabe aquela oração por misericórdia? Tipo assim, poxa, Deus, que cara, perdido, drogado, tem misericórdia dele, salva ele, muda a vida dele. E um dia eu apareci na igreja. E ela veio conversar comigo para poder contar um testemunho que ela orava por mim. Na hora que ela veio pegar na minha mão assim, cara, já contei essa história, eu fiquei repetindo muita coisa. A Michelle dançava na igreja, lá na comunidade das Vilas, ela estava vestindo uma roupa parecida com a roupa da Chiquinha do Chaves. Quem lembra do Chaves, lembra? Uma roupa muito florida, muito assim, né, que as meninas usam para dançar lá na igreja. Ela estava usando essa roupa, eu olhei para cá e falei: pô, mas que menina esquisita, né? Que roupa feia para vir no culto de domingo. Que horrível. Aí ele estendeu as mãos para mim assim, para me cumprimentar, e eu passei igual na cara, eu peguei a mulher, fui embora. E outro dia ela veio conversar comigo. Eu estava muito constrangido por eu ter feito aquilo. Fui pedir desculpa para ela, ela falou comigo: isso aquele dia, eu queria te contar que fazem 2 anos que eu não pela sua vida. Cara, eu fiquei com a cara lá no chão. A menina orava pela minha vida, tinha 2 anos. Enquanto ela orava pelo cara drogado, Deus estava transformando aquele cara para ele ser o marido dela. Você precisa orar pelo seu futuro. Orar pelo seu futuro, a pessoa com quem você vai estar casado no futuro. Orar pelo seu casamento. Eu sei, o papo do futuro ele pode impedir a gente de abraçar, pode impedir a gente de sentir o cheiro, pode impedir a gente de tocar, mas ele não tem poder contra as suas orações. A sua oração tem um poder que você não faz ideia. Por isso, ore pela pessoa com quem você vai se casar. Por último, case-se, mas faça do jeito certo e prove para este mundo que eles estão errados. Faça do seu casamento, da sua família, uma referência para esse mundo. Cara, case-se. Encontre alguém, namore, case. Mostre para o mundo que eles estão errados naquilo que eles pensam sobre o casamento. Mostre para o mundo que Deus é fiel com as pessoas que são fiéis a Ele. Mostre para o mundo que casamento pode dar certo sim, porque ele é um plano de Deus. Basta fazer o que é certo. Basta fazer a coisa certa. Eu concluo dizendo: os maus exemplos estão aí para nos servir de alerta. Com tantos exemplos de lares arruinados, não podemos nos dar ao luxo de cometer os mesmos erros que eles cometeram. Precisamos construir nossa vida sobre a vontade de Deus, para que, diferente daquilo que tem acontecido com a maioria das pessoas, nossa casa permaneça firme sobre a rocha e os nossos sonhos sejam protegidos. Tome a decisão de construir uma família para a glória de Deus e que se torne uma referência para a próxima geração. A nossa geração está cheia de maus exemplos. Nós precisamos deixar um legado para a próxima geração. Eu decidi, em 5 anos da minha vida, que eu decidi investir a minha vida para falar para as pessoas: vale a pena se casar, mas tem que ser feito de você. Nós estamos aqui agora, Lucas e a Ana estão lá em Samará, fazendo aquilo que eu ensinei eles a fazer. Vai lá e fala para os jovens que o casamento é um plano de Deus. Vai lá e fala para aquelas pessoas que vale a pena se casar, só temos que fazer de você. Então olha como que a coisa acontece. No início era só eu que viajava sozinho, depois a Michelle começou a viajar comigo. E agora está lá, eu estou aqui falando com você, o Lucas e a Ana, lá em Samará, falando com os jovens a mesma mensagem que eu comecei para vocês, falando que vale a pena se casar, e que nós devemos nos casar,
e mostrar para esse grupo que eles estão. Feche seus olhos, põe sua cabeça para esse hoje. Quero levar você a refletir no que você ouviu. Qual é o seu contexto familiar? O que você viu dentro de casa? O pastor Josué Gonçalves contou recentemente um testemunho que me impressionou. A mulher já estava reclamando com o seu marido há alguns dias sobre algo que estava acontecendo dentro de casa. E aquele homem foi muito grosseiro com ela. Quase a espantou. E a filha daquela moça, aquela senhora, chegou para o pastor Josué Gonçalves e disse assim: eu não quero me casar, porque eu não quero viver o que minha mãe viveu com meu pai. Eu não quero experimentar o que minha mãe experimentou. Recentemente esse jovem me procurou na internet e disse que não queria se casar, porque se casamento fosse o que ele viu na vida dos pais dele, ele não queria aquilo para a vida dele. E eu disse para aquele jovem: cara, os seus pais fizeram a coisa certa no dia errado. Você não deve ficar olhando para as pessoas que erraram, você deve ficar olhando para as pessoas que acertaram. Você deve olhar para as pessoas que fizeram do jeito certo. Casamento é um plano de Deus, é vontade de Deus, é propósito de Deus. As pessoas que estão fazendo do jeito errado, é as pessoas que estão banalizando ele. Mas nós, enquanto cristãos, nós devemos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa vida de oração, cuidar da nossa vida em santidade, para que nós possamos gerar um casamento abençoado. Nós vemos lá a bancada evangélica brigando com os homossexuais, dizendo: se vocês estão banalizando o casamento, vocês estão dizendo que o casamento é algo que não é. Você vê a bancada evangélica perseguindo os homossexuais, dizendo que eles estão fazendo do casamento uma coisa leviana. O problema é que muitos dos que estão criticando os homossexuais pela forma que eles estão lidando com o casamento, muitos evangélicos também estão cometendo erros gravíssimos no casamento, casamentos de fachada. Deus deseja fazer com que você tenha uma família abençoada. Deus deseja que você construa um lar abençoado. Prova, Júlio, que ele deseja isso. Eu provo. Você está aqui em uma igreja, assentado, quando poderia estar em qualquer outro lugar. Mas Deus te trouxe aqui para dizer que é possível sim você ter uma família abençoada, um lar abençoado. Ah, eu não penso nisso agora, tudo bem, mas vai chegar a hora, e quando chegar a hora você precisa fazer do jeito certo. Fazer do jeito certo, para que você não se fira, para que você não se machuque, para que o seu relacionamento sirva de um espelho para a próxima geração. Você não tem ideia de tanto que eu glorifico a Deus quando casais de namorados me param na rua, me chamam na internet e dizem assim: eu quero ter um relacionamento igual o seu com a Michelle. Você não tem ideia de quanto eu fico alegre com Deus. Deus, o Senhor me fez isso, porque eu só fiz uma coisa, eu só segui os seus ensinamentos. Tudo que eu fiz foi fazer do jeito que a sua palavra dizia que eu tinha que fazer. Então a glória é sua, o louvor é seu, a honra é sua. Mas vira e mexe aqui e fala o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esses jovens que estão aqui. Não sei qual é a realidade de cada um deles, não sei o que eles viveram. É possível ter pessoas aqui que viveram em um lar tão abençoado, mas tão abençoado, pais tão amorosos e cuidadosos, que eles desejam ardentemente, Deus, viver essa experiência da vida deles. É possível que existam pessoas impensadas, que tiveram pais que cumpriram o propósito do Senhor e fizeram do jeito certo. Eu te glorifico por essas pessoas. Mas pode ser, Deus, que existam jovens neste lugar, Pai, que viram coisas terríveis, e eles não pensam em se casar, e eles têm medo de se casar. Se este é o caso deles, eu quero pedir em nome de Jesus que a cura do céu venha sobre a vida deles, que eles não se conformem com este mundo, com o que dizem sobre relacionamento, mas que eles decidam viver a sua vontade,
cumprir o seu propósito, para que eles possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que desta igreja, que dos jovens que estão me ouvindo, surjam famílias que sejam um exemplo para a próxima geração. Que eles possam construir famílias, que os jovens vão olhar para eles e dizer: eu quero ter uma família igual a do fulano, eu quero ter uma família igual a daquela menina, eu quero ter uma família igual a daquele rapaz, eu quero ter uma família tão abençoada quanto a deles. Que nós sejamos felizes nessa área, está diretamente ligado à nossa fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus.